Tudo bem, pessoal? Zampar, médico veterinário, consultor das sementes Biomatrix. O assunto aqui do momento é sorgo forrageiro. A importância de a gente ter um alimento que venha a somar nas fazendas. E o sorgo é uma gramínea que a gente pode trabalhar de várias formas. A gente tem sorgo para pastejo, a gente tem sorgo granífero. E também, e grande parte das fazendas, se planta sorgo e é o sorgo forrageiro. É um sorgo para a gente fazer silagem. A grande vantagem do sorgo forrageiro é que ele se adapta a mais regiões do Brasil, principalmente naquelas situações aí de menor índice pluviométrico, onde se chove menos. O sorgo é essa planta que necessita de 60% da água que o milho precisa. Então, em muitas situações, na prática mesmo, muitas regiões do Brasil vai se colher muito bem sorgo. Já outras culturas, por exemplo, como o milho, a gente teria dificuldade com a planta de milho devido à falta de chuva ou um menor índice pluviométrico. Já com sorgo, a gente tem essa possibilidade a mais de fazer alimento na fazenda. O sorgo é fantástico para recria, para animais menos exigentes. É uma ótima opção para que realmente as fazendas tenham essa reserva forrageira, que ela possa se defender naqueles momentos críticos, onde com certeza muitos animais para serem tratados na fazenda. E o sorgo, sim, o sorgo forrageiro, uma planta aí, os nossos sorgos ao redor aí de 2,10, 2,20 de altura, bastante produção de matéria seca por hectare. O nosso sorgo produz muito grão, ou seja, o forrageiro e ao pódio, o nosso sorgo, o forrageiro, é uma ótima escolha para as fazendas do Brasil. Pessoal, imaginando o dia a dia das fazendas, a necessidade real de cada sistema de produção, a planta de sorgo, o sorgo forrageiro, se encaixaria muito bem, principalmente para animais menos exigentes. Para recria, na questão do leite, vacas secas, último lote, muitas vezes aí que estão com a produção de leite menor, o sorgo forrageiro se encaixa sim, é uma boa fonte de fibra, ou seja, o nosso sorgo tem uma ótima participação de grãos, a gente consegue ter uma silagem bem interessante para suplementar essas categorias animais, tanto para ovinos, equinos, ou seja, a planta de sorgo traz sim uma nova possibilidade. E pensando em níveis de exigência, é uma planta que tem muitas vezes a gente, num menor investimento, a gente consegue produzir bem. No planejamento forrageiro, quando a gente escolhe o sorgo forrageiro, mesmo ele sendo essa planta que tem uma maior adaptação nas fazendas do Brasil, a gente tem que cuidar bem dela. O sorgo responde muito bem a uma boa adubação, a adubação de base, cobertura, a fungicida. Os tratos culturais têm que ser sim realizados no sorgo. Combate à lagarta, principalmente ao pulgão, que é um dos problemas mais sérios do sorgo hoje, é o pulgão. Ou seja, dentro desse planejamento forrageiro da fazenda, o plantio de sorgo ele tem que ser encarado sim com profissionalismo, se possível fazer sim uma análise de solo, fazer essas correções, a possibilidade de se produzir muito sorgo. E qual é a principal vantagem da planta de sorgo pensando em qualidade? É realmente escolher o melhor momento para se fazer a silagem, o momento correto de se produzir a silagem de sorgo. E esse momento correto, a gente sempre tem que ir lá na lavoura, olhar para a panícula, porque os nossos sorgos forrageiros, o nosso sorgo forrageiro pódio, ele tem uma panícula muito grande. E quando a gente olha para a panícula do sorgo, qual é o ponto ideal de se fazer uma silagem de sorgo de alta qualidade? O enchimento do grão de sorgo acontece de cima para baixo, de fora para dentro. Ou seja, essa panícula tem que estar 50% farinácea e 50% pastosa. Então vai lá na prática mesmo, suja a botina, aperta lá o grão de sorgo, 50% da panícula farinácea, 50% da panícula pastosa. Nós vamos ter ao redor de 32% de matéria seca, uma alta participação de grãos. Produtor, não entre no momento errado, não entre no momento indesejável. Muita gente fazendo a silagem de sorgo com um grão leitoso. Não faça a silagem
momento certo para se ter uma silagem de sorgo de alta qualidade. Na verdade, a genética vegetal, a planta que você escolhe para, né, ser plantada na sua propriedade, a genética é um dos fatores que vão fazer a diferença. Você tem que investir sim em um material que vai se adaptar bem, e o sorgo tem essa característica. O nosso sorgo, né, que é o Podium, ele é muito equilibrado, isso que é interessante. Ele é uma planta aí de no máximo 2,20 metros, 2,10, 2,20 de altura. Só que ele tem uma panícula muito grande, então ele tem um equilíbrio entre as partes da planta. Eu tenho equilíbrio entre grãos, colmo e folhas. E outra característica do Podium, folhas, né, praticamente muito próximo do chão, é um material muito folhudo. E na folha eu tenho um alto nível de proteína, perfeito? O grão, bastante energia. Então o Podium é um dos sorgos mais plantados no Brasil, e esse equilíbrio das partes da planta é que vai conferir essa alta qualidade do Podium. Sorgo forrageiro que nós temos no mercado do Brasil. Na condição da lavoura, como eu disse, as adubações, principalmente de base, a gente tem que sim ter esse olhar e fazer essas correções, e se usar sim adubo de base, vai muito o que a análise está pedindo. As coberturas, né, com nitrogênio vai ser também muito interessante. Eu só tenho uma coisa a dizer, o sorgo é uma planta que responde muito bem à adubação. Então se você caprichar na adubação, na base, na cobertura, lógico que a gente sempre tem um olhar de maior investimento na planta de milho, mas como eu disse, tem regiões que a gente não consegue fazer silagem de milho, por isso que o sorgo é essa opção. E se você sim fizer uma boa adubação, ele tem um potencial aí acima de 30 toneladas de matéria verde por hectare, acima de 10 toneladas de matéria seca por hectare, ou seja, é uma planta que soma no processo. Então a gente tem que cuidar sim da lagarta, não temos transgenias para o sorgo contra a lagarta, então no aparecimento, no dano da lagarta, a gente tem que sim fazer os controles. Nós não temos problema com o enfesamento, né? Nós não temos, a cigarrinha não acomete, né, a planta de sorgo, isso é uma grande vantagem. Então já é uma coisa a menos, mas cuide do pulgão. O pulgão é de fácil controle, e o pulgão é porta de entrada por uma série de problemas, série de viroses. Ao menos uma dose de fungicida. Lembre que o fungicida é a vacina da planta, né, da planta de sorgo, da planta de milho. Essa planta vai ficar com muito mais saúde, muito mais pesada, e vai ter condições de produzir muito mais. De maneira geral, as populações também entender que não é desejável pro forrageiro excesso de planta por hectare. Então, dependendo do lugar onde você está, o Podium, a gente quer aí ao redor de 125, 130 mil plantas. Então, na faixa aí de 145, 140, 135 sementes por hectare. É isso que a gente tem que trabalhar com o Podium. Para a gente tiver final aí de ao redor de 125 mil plantas, 130 é o ideal do Podium. Plantas muito, como eu falei, ter esse cuidado, porque o excesso de plantas não é desejável. Essa planta não vai ficar vigorosa, ela não vai ser mais produtiva. Então cuide muito com a população do Podium, do sorgo forrageiro. Até porque um bom manejo, uma boa adubação e uma população ajustada, jamais a gente vai ter problemas aí com o tombamento da lavoura, com prejuízo no dia a dia da fazenda. As quantidades de sorgo que a gente vai administrar para os nossos animais vai muito da espécie animal, do peso vivo desse animal. De maneira geral, se a gente vai trabalhar com recria, desmamar um bezerro lá com 7, 8 meses, esse bezerro ao redor aí de 200, 220 quilos, 250 quilos de peso vivo, tranquilamente aí 12 quilos de silagem, 15 quilos de silagem seria fantástico para trabalhar na recria. Aí quando você pega já matrizes, né, você vai trabalhar com vacas paridas, animais, né, mais pesados, ao redor de 25 kg de silagem por dia seria o ideal para animais adultos. Vaca acompanhada, né? Vaca de leite é a mesma situação, vaca seca, né? A gente tem aí vaca seca aí pesando
600, 700 quilos. Então 25 quilos de silagem do pódio é uma ótima escolha, um alimento aí que com certeza vai fazer a diferença na propriedade. Lembrando também que a gente pode trabalhar com equinos, pode trabalhar com ovinos. Ovinos aí vão comer aí na faixa aí, de 1,5 kg a 2 kg por dia. Equinos aí trabalhamos aí 7, 8 kg de silagem por dia. E o sorgo brasileiro, os nossos produtores, os técnicos têm que entender que o sorgo que se planta no Brasil, ele é zero tanino. Não existe sorgo com tanino. O tanino é um fator antinutricional no grão. Então, outros países até se encontra sorgo com tanino, que é o fator antipássaro, né? Só que qual que é o problema? O sorgo com tanino, o tanino, né, presente no grão, não pode ser usado para suínos, não pode ser usado para aves, o grão. Então, o Brasil adotou-se ter sorgo, só sorgo sem tanino, justamente para não ter nenhum fator antinutricional. A integração lavoura-pecuária no Brasil se tornou realmente uma realidade. Eu costumo dizer que o estado que mais faz isso hoje é o Mato Grosso do Sul. Aí nós temos Tocantins, nós temos Rondônia, nós temos Mato Grosso, nós temos alguns projetos no Paraná, São Paulo. Realmente é a melhor saída muitas vezes para uma propriedade onde os solos estão cansados, se precisa realmente trazer mais sustentabilidade para as fazendas. Então a integração lavoura-pecuária, onde você vai trabalhar com gramíneas, com leguminosas, você vai ter plantas de diferentes ciclos, com diferentes objetivos, querendo que o grão muitas vezes ajuda a pagar a conta do investimento. E o sorgo, hoje na integração lavoura-pecuária, é muito utilizado como capim. Então se faz lá no plantio um consórcio de sorgo forrageiro com um capim, pode ser um pânico, pode ser uma braquiária. Os mais utilizados são os pânicos. Os pânicos hoje, como Zuri, como Mombaça, se dá muito bem com o sorgo forrageiro, e nós vamos estar aumentando a produção de matéria seca por hectare, né? Nessas situações onde a planta de sorgo soma com o capim. E já no plantio, eu já vou jogar a semente, né, fazendo esse consórcio no momento do plantio, né, a quantidade correta de semente do sorgo e de capim, e traz um grande benefício aí para a oferta de alimento, justamente naquele momento que, né, olha para a direita, olha para a esquerda, muitas vezes a gente não tem o que entregar para o nosso animal, e o sorgo junto com o capim para recriar, vai dar um bom desenvolvimento para os animais, vai trazer um pastejo de qualidade e um ótimo ganho de peso nesse período que o animal estiver ali em pastejo. Sorgo com capim para pastoreio, ou se for colher para silagem, a mesma situação. Nós vamos ter ainda uma boa participação de grão, mas o capim ali, ele acaba aumentando a massa, tirando um pouco da participação de grãos, mas a união do capim, né, com o sorgo, uma silagem aí interessante para animais menos exigentes.